Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 28 de julho de 2022. No vídeo de ontem eu tratei da questão da estratégia eleitoral do presidente Bolsonaro. No vídeo de hoje eu vou tratar da questão do comando da campanha do presidente. Vou fazer isso com base na minha observação externa e algumas informações de cocheira que eu obtive e vou repassar para vocês, ok? Mas antes de entrar no assunto, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Queria lembrar que as Big Tech de mídia social estão comprimindo, estão reduzindo o alcance dos conteúdos dos canais da direita e deste canal aqui, e isto afeta a receita do canal. Se você puder pingar o seu Pix ainda antes do fim do mês aí para manter a receita equilibrada, eu agradeço. Vamos lá, gente. No Brasil, as campanhas eleitorais nasceram com uma característica diferente do como elas são feitas nos Estados Unidos, que é o berço do marketing político. O marketing político nasceu de uma derivação do marketing comercial na década de 50, quando começaram as campanhas na televisão. Ninguém sabia como lidar com isso e o que fizeram lá foi chamar as agências de publicidade para lidar com as campanhas. Naquela época as campanhas eram praticamente feitas com os candidatos falando e pedindo voto, não tinha toda essa parafernália tecnológica, efeitos, vinhetas, jingle, que as campanhas passaram a ter posteriormente. E a ciência política foi se dedicar a estudar as campanhas eleitorais com as mídias e se desenvolveu como uma das áreas da ciência política esta dimensão que envolve o marketing político. Então, o marketing político ele tem essa curiosidade, ele tem uma interface entre a ciência política e a comunicação. Mas nos Estados Unidos, que é onde nasceu esse negócio, como é que funcionam as campanhas eleitorais? Em primeiro lugar, os candidatos chamam os cientistas políticos, os analistas políticos para fazer análise de cenário. Então são encomendadas baterias de pesquisas qualitativas e quantitativas e com base nesses estudos de comportamento dos eleitores, de demanda dos eleitores, é que é traçada a estratégia política da campanha. E a partir do momento em que a estratégia política está definida, o pessoal da comunicação, os publicitários, os jornalistas, são chamados então para traduzir essa estratégia política em peças de comunicação. Essa é a lógica das coisas. E a estrutura de comando de uma campanha eleitoral, ela se compõe então de um núcleo de comando político que é composto pelo candidato e eventualmente alguns assessores de confiança do candidato e coordenadores da campanha. São, portanto, personagens políticos estrito sensu. E existe um núcleo de assessoria desse núcleo decisório, que é o núcleo de análise política, em geral composto por um cientista político ou mais de um, sociólogos, o pessoal que fica fazendo as pesquisas de monitoramento da opinião pública, e um outro núcleo, que é o núcleo da comunicação. Ao longo da minha experiência, eu já vi de tudo. Eu já vi campanhas em que esse triângulo, né, o candidato, os coordenadores políticos, os analistas políticos e os comunicadores, se entendiam perfeitamente bem, harmonia total, integração, sinergia, e já vi campanhas funcionando aos trancos e barrancos, com disputa de beleza, disputa de poder do comando da campanha e disputa de poder sob a primazia da direção da campanha entre analistas políticos, publicitários e assim por diante. E aqui no Brasil, a coisa nasceu diferente.
devido à força da televisão no Brasil e à força da publicidade, o Brasil é certamente um dos países em que se produz, do ponto de vista técnico, a melhor televisão do mundo e tem um mercado publicitário premiado internacionalmente. E alguns lugares do Brasil produzem gente muito qualificada. A Bahia é um celeiro de publicitários, o Rio Grande do Sul é um celeiro de profissionais de cinema e TV, São Paulo, Rio de Janeiro tem polo de cinema, tem a Globo, né? São polos de produção audiovisual, de criação publicitária, que estão entre os melhores e mais competitivos do mundo. Mas aqui, os políticos começaram a chamar primeiro as agências de publicidade para pensar suas campanhas, e muitas vezes isso produz uma distorção nas campanhas, sobre as quais eu chamei a atenção no vídeo de ontem. Que distorção seria essa? Colocar a carroça na frente dos bois, né? A carreta na frente dos bois, ou seja, introduzir critérios de comunicação e publicidade como se eles fossem sobrepostos aos critérios políticos, à estratégia política. Então acontecem situações como é o caso de candidatos que terminam sendo embalados como se fosse um sabonete, né? Vendidos como se fosse um produto, sem conexão entre o que o candidato é, o que o candidato pensa, o que o candidato originalmente propõe e aquilo que a publicidade vai vender. O presidente Bolsonaro tem o mérito de não se submeter a este esquema. Ele comandou politicamente a sua campanha em 2018, não trabalhou com marqueteiros, praticamente não fez campanha de televisão, acho que ele tinha poucos segundos de televisão, utilizou uma tecnologia totalmente diferente, porque a comunicação digital funciona totalmente diferente dessa técnica das campanhas tradicionais, baseadas em moldar o candidato a partir de pesquisas, e venceu a eleição dessa maneira, tendo lá o Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo, né, comandando as mídias sociais. Ele é craque lá, devia ter 2 ou 3 ou 4 meninos desses experts em cada mídia social operando com ele. E o que levou o presidente Bolsonaro à vitória não foi a internet, né? Foi o fato de que o presidente e o Carlos Bolsonaro, antes de qualquer coisa, fizeram a leitura política correta do cenário. Interpretaram o sentimento da maioria dos eleitores e souberam se comunicar. E o presidente Bolsonaro era, naquela época, o candidato ideal, no lugar ideal, na hora ideal. Era um candidato antissistema, totalmente diferente dos políticos tradicionais, um cara autêntico, que fala o que pensa, que não mede as palavras para agradar os outros, e era exatamente isso que os eleitores queriam, porque os eleitores estavam saturados do establishment, da corrupção do PT, da corrupção do PSDB também, de todos os partidos, e o presidente Bolsonaro estava ali, posicionado como o cara ideal para representar esse sentimento. Ok? Então, o que está acontecendo nessa eleição? Já falei disso aqui, não é uma eleição exatamente igual à eleição de 2018. O sentimento de rejeição ao establishment está presente? Está presente. Eu acho que ele não tem mais a força que ele tinha em 2018, mas está presente. Prova disso, como eu já disse, é a quantidade de gente verde e amarelo que vai às ruas, foi no 7 de setembro, vai de novo no 7 de setembro. Mas a própria eleição do presidente Bolsonaro meio que serviu de válvula de escape, né? Acabaram os escândalos de corrupção, essa catrefa da canalha aí do PT, do PSDB, dos partidos tradicionais, está fora do governo. A parcela do Centrão que aderiu ao governo do presidente Bolsonaro vestiu a camiseta, topou o projeto político. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo que não se trata de uma mera coligação eleitoral, é um pacto de poder. Existe um programa, uma diretriz de governo que o Centrão
topou, abraçou e apoia, no sentido de impedir a volta do PT, o retrocesso socialista no Brasil. E esses partidos trouxeram junto lá um publicitário. O PL tem um cara lá, um publicitário tradicional, que trabalha com aquela tecnologia anterior. Então, qual é a situação? Nós temos lá o presidente Bolsonaro, os presidentes dos partidos aliados, principalmente Ciro Nogueira, Arthur Lira e Valdemar da Costa Neto. O republicano está na coligação, mas pelo que eu acompanho pela imprensa, assim, não tem uma presença muito ativa lá no comando. Então, quem são os comandantes da campanha, do ponto de vista político? É o presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é interlocutor do presidente, articulador político com outras forças, o cara que acerta os acordos, as coligações, as alianças, mais o Ciro Nogueira, o Arthur Lira e o Valdemar da Costa Neto, sendo que o Valdemar da Costa Neto é o cara do partido do presidente, que contrata as pesquisas, que contratou esse marqueteiro e que tem opiniões, né? Então, eles são os caras que defendem que o presidente deve se moderar para agradar o centro e vencer. Estratégia de estilo tradicional que no vídeo de ontem eu mostrei que o presidente não topou. Quer dizer, o presidente está apostando no 7 de setembro, apostando no confronto político com o establishment, apostando que a força do sentimento antissistema do povo brasileiro vai prevalecer. Mas há ingredientes novos aqui, né, que eu tenho dito. O presidente Bolsonaro atacou um problema central, que era um obstáculo forte, a questão da inflação, do preço dos combustíveis, mas há um gap de percepção. O povão ainda não sentiu no bolso tudo que ainda vai cair de preços. Então, nós temos aqui uma situação atual, um ótimo futuro pela frente, se o governo continuasse sendo do presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes na economia, e nós mantivermos esse ritmo, o futuro do Brasil é brilhante, do ponto de vista econômico, se nada mudar, mas o povo não está enxergando ainda esse futuro porque o povo não sentiu completamente no seu bolso os benefícios da queda dos preços que o presidente Bolsonaro produziu. Então, eu acho que este é um ingrediente que tem que estar na comunicação. Outro ingrediente é a questão do antipetismo, do sentimento anti-PT, que está lá adormecido na memória e que vai ter que lembrar. Estou preocupado até porque está demorando. Já tinha que ter muito mais conteúdo anti-PT circulando nas redes sociais. Então nós temos essa situação e aqui vai as informações. Uma delas que saiu na imprensa, o Carlos Bolsonaro recém vai se licenciar do seu mandato de vereador no Rio de Janeiro, se mudar para Brasília para participar ativamente da campanha eleitoral. E o personagem importantíssimo, o Felipe Martins, com quem eu conversei ontem, vai tirar férias do seu cargo no Palácio do Planalto. Ele é assessor de Relações Internacionais do presidente, vai se juntar ao Carlos no comando da estratégia política e de comunicação da campanha. Portanto, isso é uma informação importante porque explica um pouquinho das indefinições da linha de comunicação da campanha do presidente Bolsonaro. A linha política já está clara, o presidente vai para o confronto com o establishment. Mas a campanha só vai se estruturar completamente quando esse tripé estiver montado, quer dizer, nós temos lá o presidente, o Ciro Nogueira, o Arthur Lira, o Valdemar da Costa Neto e o Flávio Bolsonaro, que é o comando central da campanha. O Felipe Martins é o mega analista político. O Felipe acertou o resultado da eleição de 2018 até o 4º lugar 2 anos antes da eleição. Acertou o resultado da eleição do Trump quando o Trump venceu. É um analista político excepcional, lê pesquisas como ninguém, atua em parceria com o Carlos. Então, esse pé da análise política ainda vai ser colocado lá. E tem lá o publicitário, a estrutura que vai fazer televisão, publicidade da campanha na TV e outras coisas, né? Uma coisa eu aprendi, a campanha tem que ter uma linha só. E essa linha é presidida
pela decisão política do presidente Bolsonaro de enfrentar o establishment. O resto é papel da comunicação comunicar. Então, do meu ponto de vista, quais são os ingredientes dessa comunicação? Por decisão do presidente, o confronto com o sistema é um. Acredito que a venda das realizações do governo, a comunicação do governo foi muito falha, nós vamos ter que correr atrás desse prejuízo e mostrar o que esse governo fez de bom para o povo brasileiro é outro elemento. Mostrar que o que foi feito de bom garante um futuro melhor é outro elemento. Eu já disse isso várias vezes aqui. O povo vota na perspectiva de que o futuro vai ser melhor. Por que o Lula tem o que tem nas pesquisas? Porque o povo não conecta a corrupção do PT e o desastre econômico da Dilma com o Lula. Na cabeça do povo são coisas separadas. E eles lembram que na época do Lula, eles tomavam cervejinha, comiam picanha no fim de semana e tinham emprego. Eles não sabem que o Brasil começou a quebrar quando o Lula botou o Manteiga no Ministério da Economia. Isso é tarefa da comunicação mostrar. Relembrar os escândalos de corrupção, o mensalão no governo do Lula, o petrolão, a recessão, o desemprego, a inflação, jogar isso no colo do Lula. Então, acredito que nós vamos assistir agora, nos próximos dias, assim que o Carlos Bolsonaro se liberar e que o Felipe Martins tirar suas férias e se juntar ao núcleo da campanha, finalmente a formação desse triângulo de comando da campanha, do ponto de vista do comando político, da análise política e da comunicação. Aguardemos para ver como é que eles vão se entender e o que é que vai resultar daí. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive de segunda a sexta-feira antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Dá uma mãozinha para o canal aí, porque as Big Techs de mídia social estão restringindo o meu alcance e isso está afetando a receita do canal. Passada a vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga seu Pix, ok? Amanhã tem mais.